Senhor da vida, permite-nos que nos reunimos em Teu nome neste dia de felicidade e esperança para manifestar nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de sua luz e misericórdia. Nós te suplicamos em teu coração que nos sejam concedidos dons do equilíbrio e da iniquidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipamos então a glória de suas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para que possamos passar a todos que nos assistem a verdadeira expressão de amor, benevolência e caridade. Senhor, traga-nos tuas falanges de espíritos amigos, para que possamos, a partir de agora, aliviar a dor dos corações aflitos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estão abertos os trabalhos do Centro Espírita Virtual Chico Xavier. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas ao socorro daqueles que te reconhecem e, dispensando, fiel a prudente. Faz divino modelo através de tuas legiões consoladoras, os teus sonhos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se exponha, ao amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se formem amigas e paz aos conhecimentos e harmonia ao perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Da criação.
Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo a que esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. De 1 de 1846, nasce o filósofo da doutrina Leon Denis, autor de vários livros doutrinários. 1 de 1858, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. 2/1 de 1884, é eleita a primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira, tendo como presidente o Major Francisco Raimundo Everton Quadros. 2/1 de 1870, desencarna o advogado Jean Baptista Rostand, autor de Os Quatro Evangelhos. 3/1 de 1412, nasce na França Joana d'Arc. 4/1 de 1903, desencarna o cientista ligado ao espiritismo Alexandre Aksakov. 6/1 de 1868, surge nas livrarias a primeira edição de A Gênese, de Allan Kardec. 7/1 de 1895, nasce o esperantista e médio psicógrafo Porto Carreiro Neto. 9/1 de 1862, nasce na cidade de Gênova, Itália, Ernesto Bonzano, pesquisador de fenômenos espíritas. 10/1 de 1969, desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafo, tendo produzido, por intermédio do espírito Vitor Hugo, diversos romances mediúnicos. 11/1 de 1971, desencarna o médium José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de acidente automobilístico. 13/1 de 1910, desencarna Andrew Jackson Davis, um dos precursores do espiritismo. 15/1 de 1861, aparece a primeira edição de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. 17/1 de 1875, nasce no Maranhão Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e presidente da Federação Espírita Brasileira. 18/1 de 1969, desencarna no Rio de Janeiro Ismael Gomes Braga, espírita e esperantista. 20/1 de 1919, desencarna a professora Anália Franco, trabalhadora incansável da caridade, tendo fundado diversas instituições para abrigo dos necessitados. 21/1 de 1883, desencarna Amélia Gabriele Boldete,
esposa de Allan Kardec aos 87 anos de idade. 30 de 1 de 1938, desencarna Caibar de Souza e Schutel, fundador do jornal Clarim e da Revista Internacional do Espiritismo. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou comprar um outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina, não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Né? Eu digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais outra. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus, e cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim, as vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir.
Vambora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Vamos! Bora! Entra aí logo, cara, vamos aí, entra aí, vamos logo. Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu visto muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar.
Relembrando um pouco do capítulo 1 do Curta Mensagem Espírita, sozinho, mesmo você estando no ambiente doméstico, preserve seu lar das coisas negativas, vícios de rotina como o álcool. Não estás sozinho, levarás um obsessor contigo e sofrerás as consequências por tal ato. No capítulo 2, serás perseguido por espíritos inferiores que atuarão sobre você e seus amigos de farra, bebidas, conversas soberbas, comportamento baixo e mesquinho. No lar, a sua esposa, sozinha, pressente que algo de ruim lhe acontecerá e começa a fazer uma prece pedindo ajuda a espíritos de luz que olhem por seu esposo e o protejam. No capítulo 3, já fora do bar, como já beberam demais, decide estender a noitada, não sabendo que continuam sendo assediados. Mas no plano espiritual superior, com as preces angustiantes da esposa, forma-se uma equipe de espíritos de luz salvadores e parte em ajuda do necessitado. Mesmo ele sendo honesto e trabalhador, a bebida e as companhias o afastam das leis divinas. Ao chegar ao local, os bons espíritos logo descobrem os obsessores atuando no grupo. Começa um trabalho de paz e energias positivas, lançando na mente do esposo lembranças boas e gratificantes com a esposa. Ele reluta aos pedidos dos amigos a ir. Não sabendo da má influência exercida por obsessores, junto a ele e aos outros. A esposa, ainda angustiada, sai a procurá-lo e sempre orando. Acaba encontrando-o. Ele tomou a decisão certa. Dependemos só da nossa aceitação de escolher o caminho do Senhor, orando e vigiando sempre. Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Em relação ao fato de Jesus ter conhecido a seita dos essênios, cometeríamos um erro ao concluir que dela tirou algum ensinamento e que, se tivesse vivido em outro lugar, teria adotado outros princípios. As grandes ideias nunca surgem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre possuem precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e de criar um corpo para a doutrina. Desta maneira, não surgindo bruscamente, encontra, quando de sua aparição, espíritos dispostos a aceitá-la. Assim aconteceu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, assim como Cristo, não escreveu nada, ou pelo menos não deixou nada escrito, e também, como ele, padeceu a morte dos criminosos, vitimado pelo fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por ter combatido os preconceitos religiosos. Assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com seus ensinamentos, também Sócrates foi acusado pelos fariseus de seu tempo, já que eles sempre existiram, de corromper a juventude, proclamando a crença num Deus único, a imortalidade da alma e a vida futura. Da mesma maneira que a doutrina de Jesus é conhecida apenas pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Acreditamos ser útil resumir aqui os seus pontos mais importantes para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que julgarem esta comparação uma profanação e que afirmam não poder haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, visto que tinha por objetivo combater o paganismo, e que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina do Cristo não será diminuída, e além de tudo, é a própria história que não pode ser sufocada. O homem chegou a um tempo em que a luz surge por si mesma, debaixo do alqueire. Ele está maduro para encará-la de frente.
pior para aqueles que temem abrir os olhos. Chegou o tempo de encarar amplamente as coisas do alto e não mais sob o ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas e das raças. Estas citações provarão, além disso, que como Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar, e lembrando-se de seu passado, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Não podemos exprimir mais claramente a diferença e a independência dos dois princípios, o inteligente, a alma, e o material, o corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo, ao qual deseja voltar, da sobrevivência ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germen da doutrina dos anjos decaídos. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar qualquer assunto. Sente vertigens como se estivesse ébria, pois se une a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Em vez disso, quando ela contempla sua própria essência, volta-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo dessa mesma natureza, aí permanece ligada pelo maior tempo que puder. É aí que suas perturbações então findam, pois ela está unida ao que é imutável, e a este estado da alma é o que se chama de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas terra a terra, sob o ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é preciso vê-las do alto, ou seja, sob o ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. Eis o que ensina também o Espiritismo. Enquanto tivermos nosso corpo e a alma estiver mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, nos enche de desejos, vontades, temores, 1000 quimeras e 1000 tolices. De maneira que com ele é impossível ser sábio em algum momento. Mas, se não for possível conhecer com pureza coisa alguma, enquanto a alma estiver unida ao corpo, conclui-se de duas coisas. Uma, ou que nunca se conhecerá a verdade, ou que só a conheceremos após a morte. Livres da loucura do corpo, conversaremos então, é de se esperar, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Temos aqui o princípio das aptidões dos dons da alma, obscurecidos pelas sensações do corpo físico e da expansão dessas faculdades após a morte. Mas trata-se apenas de almas evoluídas, já depuradas. Não acontece o mesmo com as almas impuras. 4. A alma impura nesse estado encontra-se atordoada e é arrastada novamente para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Podemos dizer, portanto, que ela permanece ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente depuradas e que ainda mantêm algo da forma material, o que faz com que nós possamos percebê-las. Não são as almas dos bons, mas sim as dos maus, que são forçadas a vagar, errantes, nesses lugares onde sofrem as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar, até que os desejos inerentes à forma material que as atraem, as conduzam a um outro corpo. Então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior eram objeto de suas predileções. Não é apenas o princípio da reencarnação que está aqui claramente expresso, mas também o do estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria, descrito como o Espiritismo mostra, nas evocações. Diz mais, que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, mas que as almas purificadas estão livres dela.
O Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma, que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, trará, ao renascer, menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas que não possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. 5. Após nossa morte, o gênio, daimon, demônio, que nos havia sido designado durante nossa vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para aí serem julgados. As almas, após viverem no Hades o tempo necessário, voltam a esta vida por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São um laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem, mas é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. A palavra daimon, do qual se derivou demônio, não era tomada no mau sentido na antiguidade, tal como é nos tempos modernos. Não se aplicava exclusivamente aos seres malfazejos, mas a todos os espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores chamados de deuses e os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as vontades dele. Que os espíritos se comunicam com os homens durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Coloquemos a palavra anjo e teremos a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como entendiam Sócrates e Platão, é a de dar mais atenção à alma e menos a esta vida, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver em função da eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, deve passar, após esta vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. O que realmente importa é distinguir a alma pura, verdadeiramente material que se nutre como Deus, de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos corrompida por impurezas materiais, que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares de sua morada terrena. Como vimos, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem sobre a diferença de situação que resulta para ela e de sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, por meio dos numerosos exemplos que nos põe diante do... 9. Se a morte fosse a dissolução do homem por completo, seria uma grande vantagem para as pessoas más, após sua morte, porque se libertariam, ao mesmo tempo, de seu corpo, de sua alma e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhes são próprios, este sim, poderá esperar tranquilamente o momento de partida para o outro mundo. Equivale isto a dizer que o materialismo, que proclama um nada após a morte, seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, consequentemente, um estímulo ao mal, que a pessoa má tem tudo a ganhar com nada, que somente o homem que se libertou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, mediante os exemplos que nos põe diariamente perante os olhos, o quanto é aflitiva para uma pessoa má a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. 10. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se liberta do corpo, leva consigo os traços evidentes de seu caráter, de suas afeições e das impressões que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Desse modo, o maior mal que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. Tu vês, cálices, que nem tu, nem Polos,
nem Górgias, saberíeis provar que devemos seguir uma outra vida que nos será útil quando estivermos lá. De tantas opiniões diferentes, a única que permanece inabalável é a de que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça e que, antes de mais nada, não se deve parecer, mas, sim, ser um homem de bem. Encontramos aqui este outro ponto fundamental, confirmado hoje pela experiência segundo o qual a alma ainda impura conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Este ensinamento, é melhor sofrer do que cometer uma injustiça, não é totalmente cristão? É o mesmo pensamento que Jesus revela neste ensinamento. Se alguém vos bater em uma face, oferecei-lhe a outra. 11. De duas coisas uma, ou a morte é uma destruição completa, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, torna-se para nós uma felicidade encontrar aqueles a quem conhecemos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, os que são sábios daqueles que acreditam ser e não são. Mas é tempo de nos despedirmos, eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates disse: os homens que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra os espíritos desses homens continuando as relações que tiveram, de tal modo que a morte não é uma interrupção, nenhuma cessação da vida, e sim uma contínua transformação. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo nos dá agora, falariam da mesma maneira. Não há nisso nada de surpreendente, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados delas tomaram conhecimento antes de se encarnarem na Terra, para onde as trazem. Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo puderam, mais tarde, fazer parte daqueles que ajudaram Cristo em sua divina missão, e foram escolhidos porque precisamente já compreendiam, mais do que os outros, os seus sublimes ensinamentos. Finalmente podem fazer parte agora da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. 12. Nunca se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem este princípio, e as que discordam a esse respeito só podem desprezar-se umas às outras. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina nunca retribuir o mal com o mal e perdoar aos nossos inimigos? 13. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando causar o mal e a boa quando produzir o bem. Este ensinamento é pelos frutos que se reconhecem a árvore, encontra-se repetido textualmente diversas vezes no Evangelho. 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si mesmo, nem aquilo que possui. Ama a uma coisa, que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria muito grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pela nossa alma. Dessa maneira, os mais culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente justos e sábios os que, pelas suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. 16. Chamo de homem vicioso aquele que vulgarmente ama mais ao corpo do que à alma. O amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes.
é ainda um amor que dá paz aos homens, acalma o mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento fraternal, está de acordo com esta teoria de Platão sobre o amor universal, como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é nem um deus, nem um mortal, e sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito dirigindo o amor universal, fez com que essa afirmação lhe fosse, sobretudo, atribuída como um crime. 17. A virtude não pode ser ensinada, ela vem por uma dádiva de Deus àqueles que a possuem. Isto é quase a doutrina cristã sobre o auxílio divino. Se a virtude é uma dádiva de Deus, se é um favor, podemos nos perguntar por que não é concedida a todas as pessoas. Por um outro lado, se a virtude é um dom, não tem o menor mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro. Diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços em suas existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. O auxílio divino é a força que Deus dá a todo homem de boa vontade para se despojar do mal e fazer o bem. 18. Notar bem menos os nossos defeitos que os dos outros é uma disposição natural de cada um de nós. O Evangelho diz: vês o argueiro no olho de teu irmão e não vês a trave que está no teu. 19. Se os médicos não obtêm resultados na maior parte das doenças, é porque eles tratam do corpo, sem a alma, e o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se apresente bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Lança também uma nova visão sobre a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas doenças, dando-lhe meios de combatê-las. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual na constituição orgânica, alcançará melhores resultados. 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais o mal do que o bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde apenas habita uma pequena fração da humanidade. Somente o Espiritismo lhe dá a solução. 21. A sabedoria está em não pensares que sabes o que não sabes. Isto se dirige aos que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos torná-los inicialmente, se for possível, mais honestos nas palavras, caso contrário, não nos preocupemos com eles e procuremos apenas a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos aborreçamos. É desse modo que devem agir os espíritas em relação aos seus críticos de boa ou de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as de seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. E Sócrates encontraria pessoas que ririam de sua crença nos espíritos e que o chamariam de louco, bem como a seu discípulo Platão. Foi por adotar e defender esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de incrédulo e condenado a beber um veneno chamado cicuta. Ocorre assim com as grandes verdades que, quando novas, contrariam, além dos homens que elas atingem, os sistemas e preconceitos e só se firmam com lutas e mártires. Você faz 50 anos de mediunidade. Você teve tempo para pensar na sua vida particular? Realmente não tive muito tempo para pensar em minha vida particular. Mas devo explicar ao nosso caro entrevistador que, à medida que fui penetrando na compreensão da mediunidade,
com a presença dos amigos espirituais em minha vida, entendi também que a minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor, através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente desde 1927. Encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal que estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos ou a cólera que alimentemos recaem sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de depressão. E só pode nos causar mal, desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Richard Simonetti. Bem-vindo, Richard. Um prazer sempre estar aqui. Richard, hoje a gente gostaria de conversar com você um pouquinho sobre o poder do pensamento. No Sermão do Monte, Richard, diz Jesus: teus olhos são a lâmpada de teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo estará iluminado. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observa, portanto, se a luz que há em ti não são trevas. Se forem trevas, que grande de trevas há de ser. O que Jesus quis dizer com isso, Richard? Ele estava se reportando aos poderes da mente humana. Nós somos um dínamo psiquismo, emitimos energias com o exercício do pensamento. Essas energias guardam correspondência com a natureza dos nossos sentimentos. Sentimentos bons, puros, elevados, vibrações diáfanas, leves. Sentimentos pesados, viciosos, vibrações escuras, densas, pesadas. Então tudo depende de como nós nos sentimos, de como nós pensamos. Você pode se revestir de sombras ou de luz. A chamada aura, né, esse conjunto de energias que cerca a nossa individualidade, na verdade, esse conjunto é formado pela natureza dos nossos sentimentos, que vão determinar a natureza da nossa vibração, não seria por aí. Jesus antecipa-se ao conhecimento espírita a respeito do assunto, deixando bem claro para nós que nós podemos literalmente nos vestirmos de sombras ou de luz, depende dos nossos sentimentos. E de acordo com os nossos sentimentos também, nós podemos auxiliar a nossa caminhada ou prejudicar, na medida que nós nos ligamos por esses sentimentos a espíritos ainda não esclarecidos, Richard, é isso? Não tem dúvida. O problema é de direcionamento, né? Como você vai direcionar esse poder criador que todos nós temos. Eu sempre digo que é uma questão de você ver bem ou ver mal. Você pode ter uma visão iluminada das coisas da vida, ou pode ter uma visão deturpada, negativa. Então tudo depende de nós. Você fala, qual seria a visão negativa da existência humana? A Terra é um vale de lágrimas, né? O cidadão fala assim. A gente transita por aqui, sofrendo, enfrentando problemas, a pessoa vê tudo negativo. Eu me lembro do exemplo, vou dar dois exemplos aí. Um de Dona Dolores, uma senhora que se dizia mal amada
O marido não lhe dava a devida atenção, os filhos a desrespeitavam, os vizinhos eram invejosos, os companheiros de religião na igreja que frequentava, todos uns hipócritas, falavam mal dela pelas costas. E assim ela atravessou a existência inteira sentindo-se mal amada, cercada de nuvens pesadas, densas, que ela mesma produzia, e naturalmente envolvida por espíritos inferiores. Quando ela desencarnou, em face da sua maneira de ser, ela foi parar numa região umbralina, sofreu muito, enfrentou sérios problemas, sentindo-se mais do que nunca mal amada, né? Mais do que nunca ela se sentiu solitária, mal amada. Até que depois de muito sofrer, ela teve um momento de humildade, orou, pediu a proteção dos bons espíritos, reconheceu a extensão das suas fraquezas, foi socorrida, foi levada para uma região do mundo espiritual, onde recebeu tratamento, se preparou para morar numa cidade, tipo Nosso Lar, e foi para essa cidade, e daí ela dizia, não, agora eu sou feliz, porque eu estou cercado de gente boa, gente que me dá atenção, gente que me quer bem. Mas a sua lua de mel com a cidade não demorou muito tempo, porque em breve voltaram as reclamações de sempre. Não lhe davam a devida atenção, as pessoas agiam com hipocrisia, enfim, ela sentia-se mal amada. E eu sempre digo, Coelho, que uma pessoa assim pode ser levada a morar na esfera do Cristo. Não vai ser feliz lá, porque a questão da felicidade é uma questão eminentemente pessoal, depende de como você está vendo as coisas, né? Então você é que vai determinar se você vai ser feliz ou não. Uma mulher como essa, a Dona Dolores, ela vai ser infeliz em qualquer lugar, porque ela tem uma visão negativa das pessoas, do mundo e tudo mais. Amarga, né? Agora a visão positiva, né? A visão positiva, você olhar as coisas de uma forma otimista. Um outro exemplo, né? O senhor Felício foi convidado a participar de um programa de televisão onde eram entrevistadas pessoas idosas para falar sobre a velhice. E ele era uma pessoa encantadora, ele tinha 80 e tantos anos, aparentava 60. A pessoa gostava de conversar, falava, facilidade de expressão, alegre, expansivo. Todo mundo na entrevista ficou espantado de ver a lucidez do senhor Felício, né, a sua alegria de viver. E ele comentava, não, olha, o problema é o seguinte, a máquina física vai se desgastando, eu sei, a gente vai ficando velho, os defeitos vão aparecendo, mas isso não tem problema não, eu tiro de letra, porque o coração continua funcionando admiravelmente bem. Ele cumpre as duas funções. A primeira função, ele leva o sangue a todas as províncias do corpo para que eu possa me sentir bem. E a segunda função, eu continuo apaixonado, muito apaixonado por uma encantadora donzela que faz a minha alegria de viver. E o entrevistador fala, mas o senhor na sua idade é apaixonado por uma donzela? Sim, meu filho, apaixonadíssimo, todos deveriam ser apaixonados por ela. Eu sou apaixonado pela vida, eu gosto de viver, eu acho uma aventura maravilhosa, cada dia para mim é uma aventura nova, que eu quero desfrutar plenamente, procurando tirar todos os momentos de alegria que a vida possa me oferecer. Daí o entrevistador pergunta para ele, mas qual que é o seu segredo? Ele falou, é simples, meu filho. Todas as manhãs, quando eu faço a barba, converso comigo mesmo ao espelho e digo assim, Felício, hoje, nesse dia, você tem duas alternativas para a sua vida. Ou você vai ser feliz, ou vai ser infeliz, depende de você. Bem, fala o senhor Felício, como eu não sou bobo, eu escolho ser feliz, né? Então, por isso eu sou feliz, porque a cada dia eu escolho que devo ser feliz. Eu sempre comento com ele que o senhor Felício é dessas raras pessoas que compreenderam que a felicidade não é uma estação na viagem da vida, é uma maneira de viajar. Nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de você entender o que a vida espera de nós, né? Seria por aí. Graças nós vos damos por podermos chegar ao final de mais uma reunião. Ajudando e sendo ajudados, queremos neste instante levar os nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo e em palavras sentidas agradecemos a oportunidade que nos foi dado. Pedir para os nossos guias e protetores
mais luzes e para os irmãozinhos que ainda caminham na escuridão, uma faísca do vosso amor para que eles entrem na senda do progresso. Possamos nós, na próxima reunião, estar aqui reunidos na prática do bem e do amor, e que as vossas falanges e trabalhadores possam presente amparar-nos, ajudar-nos, dirigir verdadeiramente a esta reunião. Paz e luz a todos nós. Para os que não puderam assistir a essa reunião de hoje, para os que possam, familiares, amigos e os que dizem nossos amigos, para toda a humanidade. Em vosso nome, meu Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael, guia espiritual do Brasil, os nossos guias e protetores. Do guia desta reunião, pedimos permissão para interrompê-la. Graças a Deus.